Então, pessoal, boa noite. Hoje a gente começa a nossa sexta aula do curso Excel Boss do Zero ao Avançado. Na aula anterior, nas duas aulas anteriores, a gente falou sobre fórmulas fundamentais, que são fórmulas mais básicas, mas que são de extrema importância para a utilização da ferramenta do Excel, para a criação de tabela, para criar informações e se obter informações aqui no Excel. Hoje a gente, para dar um quebra, porque eu poderia muito bem já continuar fazendo um ensinamento de fórmulas, só que eu preciso dar esse quebra para vocês para vocês conseguirem absorver a informação da aula passada melhor, para vocês conseguirem entender como que funciona uma fórmula, colocar isso em prática, para conseguir absorver melhor o conhecimento. E hoje então eu preferi trazer, eu prefiro, né, já dar esse quebra e trazer uma aula mais leve, uma aula onde não vai ter tantas fórmulas, não vai ter tantas ferramentas com a dificuldade maior, uma aula que vai ser um pouco mais tranquila, mas não menos importante. Então hoje a gente vai falar, hoje a nossa aula 6 é uma aula sobre o menu inserir. Sobre esse menu inserir, a gente vai falar sobre algumas ferramentas, vamos aprender a utilizar algumas ferramentas. Não vamos aprender todas, por exemplo, aqui no menu inserir tem a tabela dinâmica, então a gente vai ter uma aula só para a tabela dinâmica. Tem aqui tabela, então hoje eu vou falar um pouquinho mais a fundo sobre tabela. Tem imagem, ilustrações, hoje a gente vai aprender sobre as ilustrações. Gráficos, tem duas aulas que são especiais, voltadas somente para gráfico. Não dá para me falar em uma aula só tudo que tem no menu inserir, então vai ter uma aula para a gente ver somente sobre o gráfico. Vou falar também sobre o hiperlink, que o hiperlink hoje é algo que facilita muito o meu uso no Excel, que deixa as minhas tabelas muito mais dinâmicas, as minhas tabelas muito mais sofisticadas e que pouca gente sabe como utilizar. E é muito fácil a utilização do hiperlink. Então a gente vai aprender hoje a adicionar hiperlinks às nossas tabelas, hiperlinks às nossas planilhas. Também iremos aprender a utilizar a caixa de texto e WordArt, que é uma letra mais bonita, uma forma de arte, uma fonte com uma forma de arte diferente, uma letra com uma fonte totalmente diferente da que a gente usa lá no menu início. Na próxima aula a gente vai voltar ao assunto sobre fórmulas. Então eu não posso ficar o tempo todo falando só de fórmulas com vocês, se vocês ainda não tiverem um espaço de tempo para colocar isso em prática. Então a dica que eu dou para vocês que estão assistindo essa aula agora, se ainda não colocaram as duas aulas anteriores em prática, ainda não aprendeu realmente como que se cria uma fórmula, ainda não conseguiu entender a fórmula fundamentais, coloca em prática, entende e depois assiste essa aula aqui, que ela basicamente não tem nada a ver com fórmula, mas vai te dar você vai conseguir dar uma respirada melhor. E aí na próxima aula a gente já vai voltar com as fórmulas, com fórmulas mais avançadas. Então vamos lá. Hoje eu trouxe o nosso script em branco. Então eu trouxe aqui primeiro uma tabelinha que também está não está formatada. Então nessa tabela a gente vai brincar um pouco com a ferramenta de criar tabela. Eu trouxe aqui embaixo um campo em branco. Vou até pintar esse campo aqui para a gente saber que é esse campo que a gente vai utilizar. Vou pintar ele aqui, o fundo dele. Então hoje eu trouxe um campo em branco, mas já estou pintando ele aqui para ficar. Vou pintar de preto. Aqui eu vou arrastar para o lado, trouxe dois exemplos de fórmulas e hiperlink que a gente vai aprender hoje. Vou tirar aqui que aqui tem algumas bordas, deixa eu tirar essas bordas aqui. Embaixo eu trouxe Smart Art, nessa Smart Art também eu vou pintar aqui de preto. Vou até crescer um pouco esse espaço, que a gente vai utilizar um pouquinho maior. Na verdade na Smart Art eu vou deixar em branco. Na verdade eu vou deixar tudo em branco, é mais fácil. Que a gente utiliza o espaço indeterminado, um espaço, o que a gente precisar a gente utiliza. Então aqui no menu inserir, pessoal, como vocês já sabem, o menu inserir ele insere algo na nossa tabela ou na nossa planilha, na nossa guia aqui, ele vai inserir alguma ferramenta, alguma forma, alguma smart art, alguma imagem, ele vai vai inserir de acordo com a nossa necessidade. Então primeiro a gente vai falar um pouco sobre tabela. Lembrando vocês que a tabela a gente se cria ela manual, que é com bordas ali no menu início, pintando, que é um pouco mais trabalhoso. E a gente cria ela manual, que é simplesmente clicando aqui
na ferramenta tabela. Selecionei todas as informações, todas as células que eu quero que estejam dentro dessa tabela, que eu quero que seja transformada em tabela, e eu clico na ferramenta tabela. E aqui já está escrito, criar tabela. Onde estão os dados da tabela? Aqui vem, igual, aqui está dizendo onde estão os dados da tabela. Igual, coluna E, linha 6, então da coluna E da linha 6, até, esses dois pontinhos significa que vai até, da coluna E, linha 6, até a coluna K, linha 22. Então é daqui até aqui, na coluna K, número 22. Então ele pega todas essas linhas aqui do 6 ao 22 e pega todas as colunas do E até a coluna K. Então aí é onde vai se criar a tabela. Aqui eu informo se a minha tabela ela tem cabeçalhos ou não. O que é esses cabeçalhos? São os títulos aqui, data, registro, tipo, categoria, descrição, valor, formato. E a minha tabela tem sim cabeçalhos, não é uma tabela só de informações. Ela tem seus cabeçalhos lá que mostra qual que é o tipo de cada informação na tabela. Então quando eu clico em OK, ela automaticamente, nessa ferramenta aqui de inserir, ela automaticamente ela já insere um padrão, que é esse azul. Quando eu seleciono a minha tabela inteira e eu venho aqui em inserir, eu posso mudar o design dela. Quando eu clico aqui, eu posso mudar o design da minha tabela. Então a gente vai falar hoje sobre o design de tabela. Aqui eu tenho o nome da tabela, chama tabela 1. Eu posso colocar que o nome dessa tabela é controle, ou então financeiro. Lembrando que saber o nome da tabela é muito importante também lá na frente. Então essa minha tabela ela tem o nome de financeiro, a minha tabela toda selecionada. Aqui do lado eu tenho resumir com tabela dinâmica, então eu posso transformar esses dados usando uma tabela dinâmica. Quando eu clico nela, todos esses dados aqui ela vai criar uma nova guia, e essa nova guia vai ser uma tabela dinâmica. Então dentro da minha tabela eu posso transformá-la em tabela dinâmica. Essa tabela dinâmica, como eu falei, vai ter uma aula própria para a gente aprender sobre ela, mas como engloba aqui dentro da ferramenta de tabela, eu já quero que vocês saibam que quando vocês criam uma tabela, aqui no design, vocês conseguem resumir todas as informações e transformar essa tabela em uma tabela dinâmica. Eu posso remover as duplicatas da minha tabela. O que é remover duplicatas? Ela exclui as linhas duplicadas de uma planilha. Então, ela vai excluir todas as linhas que são duplicadas aqui na minha tabela. Se eu seleciono aqui, ó, vou dar um exemplo, depois a gente dá Ctrl Z para retornar. Se eu seleciono essa guia e eu vou aqui na opção de tabela e eu vou para remover essas duplicatas, elas vão me perguntar em qual coluna que eu quero que passe o pente fino, que eu quero que ela observe e que ela remova as duplicatas. Se eu clicar no registro, vamos lá, só para vocês entenderem. Se eu clicar aqui no registro, que é onde vem escrito entrada e saída, e clicar em OK, todas as que tiverem exatamente igual aqui, vai ser removido. Agora, não vai ser removido só porque aqui está entrada, aqui está saída e aqui está entrada. Elas avaliam a coluna registro, mas avaliam toda a tabela. Então ela só vai ser duplicada se a informação dela for idêntica a todas as outras informações. Se não for, ela continua a mesma. Então remover duplicatas, ela vai sempre remover uma linha inteira que for idêntica à outra. Que ela tiver ali repetindo a informação. Eu não quero uma tabela que repita a informação duas vezes. Eu só quero uma tabela que tenha uma única informação. Beleza? Toda vez que eu dou Ctrl Z, eu retorno a ação que eu fiz. Aqui eu posso converter a minha tabela em intervalo. O que significa isso? Ela vai continuar com esse design, ela vai continuar com esse formato, porém ela vai perder esse menu aqui de design. Ela vai perder algumas ferramentas que só a tabela automática, a tabela automatizada tem. Quando eu converto essa tabela em intervalo, perceba que não tem mais a opção de design. Eu não consigo mais mexer no design da tabela, eu não consigo alterar ela em tempo real. Ela volta para como se fosse apenas células isso aqui. Todo esse intervalo fosse apenas células formatadas. Não deixa de ser uma tabela. Isso aqui é uma tabela. Só que ela não é uma tabela dinâmica. Ela não é uma tabela que eu possa ficar movimentando, alterando o formato com cliques, alterando o design com cliques. Então, é mais assertivo eu manter a minha tabela automatizada. Então a gente volta aqui e deixa ela automatizada. Então aqui no menu ferramentas ela me dá essas três opções. Aqui eu tenho em exportar, eu posso exportar a tabela para SharePoint.
É tipo uma ferramenta do Excel, onde eu vou exportar somente essa tabela, somente as informações dela. Então a gente não vai, quase não utiliza isso aqui. E aqui eu tenho opções de estilo da tabela. O que, é que são essas opções de estilo da tabela? Toda vez que eu clico e marco uma dessas colunas, ele altera o design aqui da linha de cabeçalho. Então, se eu desmarcar, não vai ter mais linha de cabeçalho. Se eu marco, ela mostra a minha linha de cabeçalho. Linhas de totais. O que são linhas de totais? É aquela linha que vem no finalzinho da tabela, onde você quer calcular o total do valor, onde você quer calcular o total das entradas, onde você quer fazer um cálculo aqui no final, um consolidado. Então, quando eu clico em linhas de totais, lá embaixo ele aparece essa linha. Então, que aqui ela já tem um subtotal, que é uma fórmula que utiliza para calcular quantas informações tem aqui. Aqui embaixo eu consigo colocar algumas fórmulas, por exemplo, se eu escolher soma, ele já vai fazer a soma dos valores. Percebam tanto que a tabela ela fica um pouco mais fácil. Ah, eu não quero mais a soma. Agora eu quero saber o mínimo, qual que é o menor número que tem nessa minha linha J, onde estão os meus valores. Quando eu clico em mínimo, ele me dá o valor, o menor valor, que é 25. Aí eu quero saber qual que é o número máximo. Quando eu clico em máximo, ele me dá esse valor. Perceba que a tabela ela fica tão automatizada que eu não preciso mais ficar criando fórmulas. Eu simplesmente posso clicar aqui e selecionar alguma função que vai me agradar no momento. Ah, eu quero saber qual foi a média de vendas, a média de entrada e saída que eu tive nesse controle financeiro. Eu clico aqui em média e ele me entrega. Aqui embaixo eu posso selecionar alguma fórmula que que vá fazer sentido para a informação de descrição. Aqui não tem nenhuma a não ser conte valores, formatos. Então só vai fazer sentido se for informações que tragam para mim algum resultado. Então aqui eu posso selecionar qualquer fórmula dessa. Eu posso aqui, ó, no filtro. Dentro do filtro eu vou em mais funções e eu posso selecionar qualquer fórmula da biblioteca. Tanto todas as fórmulas, aqui eu vou ter acesso a todas elas, quanto fórmula financeira, quanto fórmula de data e hora, quanto fórmula matemática, estatística, procura e referência, banco de dados, texto. E aí eu tenho muitas informações, por exemplo, PRI, maiúscula, procurar, substituir, texto, valor. Então eu posso selecionar qualquer fórmula aqui que ela vai me entregar a informação que eu quero. Dentro dessas fórmulas, nenhuma encaixa para mim aqui na descrição, porque eu não quero saber quantas descrições tem de VGX Contact Center, eu não quero saber quantas informações tem de entregador. Essas informações é simplesmente uma descrição. Mas caso eu precisasse utilizar qualquer fórmula que fizesse sentido aqui no meu consolidado total, eu poderia simplesmente selecioná-la e colocar. Eu posso colocar em procurar uma referência, eu posso utilizar um PROC-V, eu posso utilizar uma fórmula de lógica, que é falso, se, erro, e. Eu posso utilizar uma fórmula de data e hora, se caso seja necessário, valor de tempo, segundo, número de semanas. Então aqui dentro desse filtro, em todas elas, ele me dá todas as fórmulas para mim utilizar. E aí, por exemplo, na fórmula de entrada e saída não tem nenhuma também que é viável. Toda fórmula de texto, toda coluna que possui apenas texto, o texto ele já é a própria informação. Quando é números, eu consigo utilizar a fórmula para mostrar uma outra informação. Por exemplo, eu consigo utilizar a fórmula para mostrar a média dos valores, a soma dos valores, o mínimo dos valores. Então eu consigo utilizar mais fórmulas para conseguir ter uma informação mais mastigada, uma informação que realmente faça sentido. E aqui nos demais eu não preciso, mas se caso vocês peguem uma tabela que tenham mais de 3 colunas de dados numéricos, que tenham mais de 5 colunas de dados numéricos, para você não ficar fazendo fórmula o tempo todo, você pode transformar esse intervalo em tabela, e quando você transformar o intervalo em tabela, você pode adicionar as linhas de totais, e nessas linhas de totais já vem habilitado todas as fórmulas, e essa fórmula ela vai funcionar para a coluna acima dela. Então essa fórmula aqui ela não funciona para a coluna de valor, ela funciona simplesmente para a coluna de categoria. Eu posso colocar aqui e escolher qual a fórmula que eu vou querer. Então aqui dentro eu já tenho todas as fórmulas, se você quiser ir procurando uma por uma. Você pode ir entendendo, tentando utilizar as fórmulas, brincando com ela, para você conseguir ter um contato melhor. Por exemplo, conte-se, ela vai me pedir um intervalo, depois vai me pedir um critério. E aqui ela já me dá os argumentos da função.
Qual que é um intervalo? Eu vou selecionar. O intervalo é a descrição. Qual que é o critério agora que eu quero? O critério que eu quero que ele conte, o que é o conte-se? A gente vai aprender mais à frente. Mas o que é o conte-se? Perceba que eu não estou escrevendo nada, eu só estou utilizando a linha de totais da minha própria tabela que me fornece para mim começar a utilizar fórmulas mais facilmente. E aqui ela já me dá, ó, o conte-se é um argumento da função. Quais são os argumentos das funções? Primeiro é um intervalo. O que é um intervalo? É onde eu quero que faça a fórmula, onde eu quero que conte. E a conte-se ele faz basicamente o que? Ele vai contar se determinado critério. Ele vai fazer uma contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, se determinado critério. Então eu quero que conte todas as vezes que eu gastei dinheiro. Vamos lá, vamos escolher uma coisa aqui que pode ser que tenha duplicado. Acho que não vai ter nenhuma informação duplicada não. Mas um exemplo, eu quero que escolha todas as vezes que eu gastei eu tive uma saída com Copasa. Que eu vou selecionar a célula que tem a informação Copasa. E aqui já está mostrando. Igual conte-se, se dentro do intervalo que está, esse intervalo aqui, que é a descrição inteira, se você encontrar o critério Copasa, eu quero que você conte. E aqui já está a fórmula, já está a resposta, igual a 2. Então ele vai calcular o número de células não vazias em um intervalo que correspondente a uma determinada condição. Quando eu dou um OK, ele me retorna 2. Então eu acabei de fazer uma fórmula que muitas pessoas não sabem utilizar, que é o conte-se, só utilizando as linhas totais de uma tabela. E aqui eu posso utilizar também, ó, eu posso ir aqui nela e em mais funções. Nessas mais funções eu posso procurar, posso apagar aqui e procurar a fórmula que eu quero. Por exemplo, eu quero a fórmula conte-se, eu posso clicar aqui em conte, posso clicar em ir e ela já vai mostrar lá embaixo para mim encontrar essa fórmula, conte valores, conte números. Vamos usar conte valores, lembra que a gente aprendeu na aula passada, conte valores? Ele vai contar qualquer valor que esteja escrito dentro de uma célula. Então se tiver 10 células escritas, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5 até 10. Então eu coloco conte valores, aqui ele está perguntando se eu quero contar realmente da célula F7 até a célula F22, que é realmente o intervalo que está o registro, e eu vou clicar em OK. Eu quero que conte realmente isso. E ele me entrega. Tem 16 informações aqui dentro. Pronto, ali a contagem, 16 informações. Então essa tabela, pessoal, ela é muito boa quando a gente aprende a usar ela mais avançadamente, a gente aprende a utilizar ela de uma maneira mais avançada. Ela é muito importante, tanto para você começar a brincar com as fórmulas, tanto para você entender mais sobre as fórmulas, quanto para você ter uma informação na sua tabela mastigada. Porque se aqui, a fórmula já está feita lá embaixo, se aqui eu apago, automaticamente ela altera. Então eu tenho uma tabela totalmente automatizada. Tudo que eu fizer nessa tabela, ela vai se alterando. Vamos dar um Ctrl Z, só para voltar as informações. E aqui, só para recapitular novamente, ativei as linhas totais. As linhas totais, ela consegue me dar informações aqui embaixo em fórmulas para me conseguir consolidar as informações que estão na tabela. Então aqui eu posso colocar qualquer informação. Por exemplo, em saída, se eu quiser utilizar a fórmula conte-se, eu posso procurar aqui, pessoal, ó, nas bibliotecas, ou eu posso procurar em todas as funções, escrevendo aqui basicamente o que eu lembro da fórmula. Eu lembro que a fórmula tem um conte. Então, na hora que eu clicar em ir, ela vai me levar lá em todas as fórmulas que começam com um conte. Então, agora eu quero contar, eu quero usar a fórmula conte-se para contar quantos registros aqui são a entrada. Então, qual que é o intervalo que eu vou selecionar? Intervalo do registro, que é da coluna F7 até a coluna F23. Cliquei aqui, eu vou colocar o critério. Eu posso escrever o critério é entrada. Esse é o critério. Para mim escrever texto em uma fórmula, lembrando que eu preciso abrir as aspas primeiro. Então o critério é a entrada. Quando eu clico em OK, ele me retorna. Você teve 5 entradas. Então eu já tenho essa opção. Eu tenho aqui, ó, 5 entradas. Se a gente for contar manualmente. Então, usem muito isso na tabela de vocês. Usem muito isso para realizar uma tabela. Então aqui eu já vou utilizar o nosso scriptzinho. Eu queria criar esse script de acordo com a aula de vocês, que é um script mais personalizado para essa aula mais leve. Então a primeira função é crie uma tabela automatizada e ative nela a linha de totais e utilize
pelo menos 3 células dessa linha. Então vocês vão ter que utilizar 3 fórmulas, 3 células dessa linha colocando em fórmulas. Essa é a primeira questão hoje, que é da tabela. Beleza, bacaninha. Então a gente aprendeu as linhas de totais, vamos no design. Se eu clicar aqui, eu removo essa linha de totais. Pronto, não tem mais ela. Primeira coluna, ele vai exibir a formatação especial na primeira coluna da tabela, que é aqui nessa primeira coluna de data. Se eu clicar essa primeira coluna, ela muda. Perceba que ela está ficando negrito. Se eu alterar, se eu desclicar, a formatação ela também sai. Isso aqui é somente design e aqui algumas coisas, algumas ferramentas para melhorar o uso da tabela. Linhas em tiras, ela simplesmente altera as linhas em tiras de cor. Vou até colocar aqui, vou até tirar o preenchimento todo aqui para ver se tem algum preenchimento. Pronto, tinha um preenchimento na tabela nossa. Lembrando que o preenchimento manual ele sobressai a tabela automatizada, a tabela automática. Então tinha um preenchimento, quando eu clico em linhas em tiras, olha lá para vocês verem, fica cor sim, cor não, cor sim, cor não. Fica uma corzinha mais escura, uma cor mais clara, uma corzinha mais escura, uma cor mais clara. Eu posso alterar aqui a tabela a qualquer momento. Eu posso utilizar a tabela a qualquer momento. Não quero que fique as linhas em tira, eu quero que fique apenas uma linha, uma cor de linha. Eu clico aqui e ela totalmente altera. Beleza, vou usar essa cor aqui que eu gostei dela. Primeira coluna, ela deixa a primeira coluna personalizado o formato, perceba lá que muda. Última coluna realiza a mesma coisa, muda o formato da última coluna. E aqui, colunas em tiras, vai ficar coluna de uma cor, a outra coluna de outra cor. Pronto. Então, vocês podem brincar com a tabela, deixando ela mais bonita, uma tabela mais visual. Aqui, ó, por exemplo, eu posso colocar linhas em tiras e linhas em colunas. Não fiquem bonito, mas eu posso utilizar. Aqui eu estou apagando porque eu não quero. Eu quero somente ela em tiras. Acho mais bonita em tiras. Aqui eu posso selecionar e selecionar uma outra coluna, um outro padrão de tabela. Aqui eu tenho um padrão médio, uma clara, uma média e uma escura. A clara, a informação fica um pouquinho mais bonita, fica um pouquinho mais visual. A média também fica um visual legal. A escura é só para determinados casos. Muito difícil vocês vão utilizar ela, que ela é realmente bastante chamativa, bastante escura. Aqui é onde a gente pode alterar o design da nossa tabela. Quando eu clico em novo estilo de tabela, eu consigo formatar um estilo próprio para mim. Listra da primeira coluna, listra da segunda coluna, última coluna. Aqui eu posso colocar qual que é o tamanho da lista, eu posso formatar ela aqui, colocando cor, borda, preenchimento. Então isso aqui eu quero que vocês brinquem também nesse novo estilo rápido de tabela, para caso vocês queiram criar um próprio estilo rápido de tabela para vocês. Então aqui, ó, na tabela inteira, como que eu vou formatar essa tabela inteira minha? Ela vai ter uma cor, deixa eu ver, uma cor cinza. Eu quero que a borda dessa tabela seja uma borda bem tracejadinha, essa borda aqui. Eu quero que a cor da borda dessa tabela minha, ela seja, como a planilha é cinza, eu quero que seja um cinza escuro. Aqui vai ter o texto, eu quero que a tabela que ela esteja em todos os textos, então eu vou marcar aqui tudo. Deixa eu só marcar, contorno aqui em tudo. Interna também, beleza. Então eu marco a borda aqui, que eu quero essa borda. E eu quero que a minha tabela, a novo fonte minha de tabela, que ela seja toda a informação em regular. E a informação, como a tabela é cinza, eu quero que a informação fique branca, toda a informação fique branca. Aqui no preenchimento eu vou colocar um cinza mais escuro para destacar. Quando eu clicar em OK, toda a minha tabela ela vai ficar desse jeito, com essa informação. Eu posso colocar o nome de tabela, tabela do Glênio. E isso é um novo estilo de tabela que eu estou criando, a tabela do Glênio. E eu posso modificar cada uma dessas informações depois que eu informar. Definir como estilo rápido de tabela padrão para este documento. Não vou clicar aqui porque eu não quero que seja padrão. Eu quero que a hora que eu quiser poder escolher ela, eu escolho. Então aqui a hora que eu selecionar aqui embaixo, aqui eu tenho a personalizada, que foi a que eu criei. A tabela que eu criei lá, ela ficou personalizada. E ela só não pegou a fonte branca, que eu acredito que eu não mudei. Mas vou formatar ela novamente aqui. A fonte ela não está branca. Vamos colocar a fonte branca, eu vou colocar negrito também. Quando eu clicar em OK e eu selecionar essa tabela que eu criei, ela vai alterar. Vou até modificar aqui. Cliquei em modificar, eu posso alterar a minha tabela. A cor ela vai ser branca, preenchimento já está cinza, a borda está em todos. OK. Por algum motivo ela não está. Cliquei, a fonte dela está. Entendi.
sei porque que não está sobressaindo. O formato meu está automático. Quando eu deixei em formato automático ali, ela está se auto-preenchendo. Então eu tenho minha própria tabela personalizada, o próprio design de tabela personalizado. Lembrando que aqui continua aqueles designs. Então vamos colocar ali no modo automático, que eu quero que ele fique preto para ficar um pouquinho mais bonitinho. Então, pessoal, tabela, quando vocês aprendem a automatizar a tabela de vocês, todo o trabalho fica muito mais fácil. Qualquer momento, se eu não gostei de uma cor, eu posso ir lá e alterar. Se o meu chefe, ele não gostou e ele está precisando mandar essa informação para o gerente, está precisando mandar essa informação para o diretor da empresa, para o CEO da empresa, e ele quer que essa informação tenha as cores da empresa, as cores temas da empresa, ele vai, com certeza ele vai pedir para mim para que eu altere essa tabela. Então vamos deixar assim que eu gostei também dessa cor. Então eu posso mudar muito o estilo da minha tabela aqui. Então tabela avançado é basicamente isso. E vocês vão começar a brincar mais com a tabela aí para conseguir ter a própria tabela de vocês. E aí a segunda opção dessa atividade é crie uma tabela personalizada. Vamos lá no design, só para a gente conferir se realmente o estilo... Ah, beleza. Crie um estilo para você. Por que eu estou colocando essa atividade? Porque eu quero que vocês brinquem com essa tabela, eu quero que vocês brinquem com essas informações, porque além de vocês aprenderem mais sobre a tabela, vocês vão aprender mais sobre como formatar, como criar fonte, como criar, como criar fórmulas, na hora que vocês irem ali em linhas totais. Então isso vai ser muito importante para o desenvolvimento e aprendizado de vocês. Então em tabelas a gente já bateu tudo que deixa uma tabela mais avançada. Aqui a gente tem as opções de classificação e de filtro que a gente já falou sobre. Aqui a gente tem as linhas totais, que aí eu posso adicionar linhas de totais aqui e eu posso remover aqui diretamente. Então eu já tenho as linhas de totais, eu tenho o filtro aqui para me selecionar. Então sobre a tabela tá tudo ok. Vou até aqui remover o filtro dessa tabela. Acredito que ele acabou bugando ali o meu scriptzinho. Beleza. Então aqui em inserir, pessoal, a gente já aprendeu a criar uma tabela. Eu vou retornar essa tabela por um intervalo, porque eu gosto de deixar ela como intervalo. Então agora a gente vai aprender mais outras coisas. Então a gente já aprendeu a como deixar a tabela mais bonitinha, a como utilizar linhas de totais. E isso aí a gente vai ir treinando. Agora a gente vai aprender a deixar a nossa planilha um pouco mais visual. Percebam que em poucas planilhas do Excel vocês conseguem ver um botão do YouTube assim. Porque isso aqui não é uma imagem, isso aqui é um botão. Eu consegui transformar uma imagem em um botão. Da mesma forma que essa forma aqui, ela também não é uma imagem, ela é um botão. E aí eu vou mostrar para vocês como que esses botões que eu criei funcionam na prática, como é fácil chegar nesse nível. Se eu clico aqui em cima desse botão dentro da minha planilha do Excel, automaticamente eu abro a guia do YouTube. E aí eu posso navegar pelo Google Chrome. E aí automaticamente eu já estou na guia do meu YouTube. Aqui é só porque eu preciso fazer algumas atualizações. Mas se eu clico nele novamente, ele novamente vai abrir essa guia do YouTube. YouTube suporte para bronzes. Seu navegador está atualizado. Utilize os recursos mais recentes do YouTube. Navegar pelo YouTube. Então ele propriamente, só esse botão, ele já me traz para uma aula aqui. Só de eu clicar na Gerencie sua equipe e distribua as uma aula que eu já deixei tarefas como quiser com dentro desse botão. Então eu já venho aqui para essa aula. Então dentro desses botões do Excel, eles podem facilitar muito a vida de vocês. Por exemplo, no trabalho eu utilizo muito o WhatsApp Web. É uma ferramenta que eu utilizo bastante. Para mim não precisar toda hora ter que entrar no Google, para mim abrir o meu WhatsApp Web, só clicando no botão meu WhatsApp Web ele abre. Perceba que já não trata mais só do Excel. Meu WhatsApp Web automaticamente está abrindo só de eu clicar no botão. Só de eu clicar no botão que eu criei dentro da planilha. Então a gente agora vai aprender a criar esses botões. Então aqui eu vou deixar eles aqui só de exemplo para vocês. Só que a gente vai entender como que eu crio. Esse botão aqui ele não vem dentro da planilha do Excel. Já esse aqui é uma forma do Excel. Então aqui a gente vai aprender sobre formas. O que são formas? É isso aqui. Dependendo da versão do Excel de vocês, vão ter formas diferentes aí dentro. Mas para que eu utilizo a forma? Eu utilizo a forma para deixar o meu Excel mais bonito, para deixar o meu Excel com um visual melhor e para que eu utilize hiperlinks dentro do Excel.
O que são esses hiperlinks? O hiperlink é um link que ele pode, ele vai me levar para outro lugar, ele vai me mostrar uma outra informação, só de eu clicar nele. Então eu posso ter um hiperlink que me conecta com um navegador, posso ter um hiperlink que me conecta com o WhatsApp Web, que me conecta com o YouTube, que me conecta com uma reunião onde eu preciso entrar todos os dias em determinado momento dentro da minha planilha, mas eu posso ter um hiperlink também que me conecta com guias da minha própria tabela, do meu próprio Excel. Eu posso ter hiperlinks, como na prova que eu envio para vocês, quando vocês clicam no botão 1, ele já automaticamente altera a guia, isso é um hiperlink que está funcionando. Então isso aí deixa o Excel ser muito mais sofisticado. Pouquíssimas pessoas conseguem utilizar da maneira correta. Pouquíssimas pessoas utilizam, nem que seja de maneira errada, mas que utilizam. Então só de vocês utilizarem isso no trabalho de vocês ou dentro de um processo seletivo, já vai ser um diferencial gigantesco. Então a gente vai aprender a criar essas formas. Aqui a gente já tem as formas do Excel padronizada, não tem outras formas a não ser essa, a não ser que a gente procure na internet. Eu vou selecionar uma forma qualquer. Vamos selecionar uma forma só para a gente criar um hiperlink dentro dela. Aqui eu vou criar uma nova guia, né? Só para testar o hiperlink. Teste. Vou criar uma nova guia. E aí eu vou adicionar uma forma à minha planilha. Para me adicionar uma forma eu posso segurar. Vamos segurar esse coraçãozinho aqui. Esse coraçãozinho é bem bonitinho. Adicionei o coração. Ele vem bem simples, ele não vem personalizado. Então para vocês utilizarem a forma desse jeito não é atrativa. Então eu também quero que vocês aprendam a como formatar as formas de vocês. Quando eu insiro essa forma na minha tabela ou na minha guia, ele já vem aqui para o menu formatar. Nesse menu formatar, eu tenho algumas opções para fazer a formatação. Eu tenho o preenchimento da forma, onde eu altero a cor. Então eu posso aqui selecionar a cor que vai ficar. Eu quero que esse meu coração ele seja vermelho. Um vermelho bem clarinho. Beleza. Aqui eu tenho um contorno da forma, que é realmente o contorno que está ali ao redor, que é esse contorno que está azul agora. Eu posso alterar esse contorno, eu posso colocar um contorno preto, posso colocar um contorno um pouco mais vermelho, eu posso colocar a cor que eu quiser, posso ir aqui em espessura e alterar, posso colocar o contorno um pouco mais grosso, posso ir em traços e alterar o tipo do contorno, posso colocar ele tracejado, eu posso colocar ele em pontinhos, mas eu posso deixar sem contorno também, mas eu vou colocar ele preto. Eu acredito que fica bonitinho, o coração vermelho com o contorno preto. E aqui é o segredo, eu tenho efeitos de forma. Nesse efeito de formas, em algumas formas vai estar todos habilitados, em outras algumas não estarão habilitadas mesmo, então não se preocupe. Eu posso alterar a predefinição. O que é a predefinição? É como que essa forma ela vai ser mostrada, como que ela vai ser definida. Então aqui eu tenho algumas predefinições. Eu vou arrastar ela um pouco para o lado aqui só para vocês verem. A gente vai criar uma forma só e depois vocês vão brincar criando outras formas. Eu posso colocar essa forma, essa. Ó, pra você ver, o coração ele já ganhou mais vida. Já ficou um coração mais bonito, parecendo um coração 3D. Eu posso colocar essa com a sombra. Eu posso alterar e colocar a predefinição que eu achar melhor. Ó, pra vocês verem, são predefinições que vão alterando. Eu posso optar por opções 3D. Eu posso adicionar, vou colocar uma predefinição que ficou mais bonitinha, que eu achei bem mais bonita. Essa aqui que o coração ficou mais vivo. E aqui eu posso colocar a sombra. O que é sombra? É realmente uma sombra do objeto, a sombra da forma. Então eu tenho uma sombra que ela vai mais pequena, uma sombra que ela vai mais para o lado, mais para cima, uma sombra interna, que fica realmente dentro do coração. Tem uma sombra que vai embaixo, ó, para vocês verem. Parece que o coração está fazendo uma sombra embaixo dele. Tem uma sombra que vai mais para trás, que vai mais para trás só que para a esquerda, superior à esquerda. Cada sombra dessa, ela está numa localidade, acima, embaixo, ao lado. Eu tenho essa aqui saindo um pouquinho a diagonal inferior à direita. Tenho essa deslocamento inferior. Então a gente pode colocar sem sombra ou pode colocar uma sombra. Então vou colocar essa aqui embaixo para ficar parecendo que o coração meu está meio que flutuando ali. Então percebam que com uma forma só no Excel eu consigo ir modificando. E aí vai de acordo com o pensamento de vocês, a necessidade de vocês. Reflexo é o reflexo da forma. Então eu posso alterar o reflexo da forma e colocar para o coração começar a aparecer ali embaixo. Colocar para ele aparecer um pouco mais distante, um pouco mais claro. Então eu posso alterar a forma de acordo com a maneira que eu achar melhor. Então aqui eu posso colocar para o coração aparecer ali embaixo, só que como já tem uma sombra, acho que não vai ficar legal. Então eu vou deixar sem reflexo. Brilho é o brilho que vai sair da nossa forma. Então
Então, se eu colocar coração, ó, percebe que ele está saindo um brilho lá. Eu posso colocar mais cores brilhantes e escolher qualquer uma. Uma cor mais escura, uma cor mais um vermelho, eu posso colocar um preto, uma cor mais cinza, uma cor mais verde. Então, eu posso modificar o coração da maneira que eu quiser. Então, vou colocar esse coração aqui, vai ficar um brilho mais diferente, mas eu vou diminuir o tipo de brilho. Aqui, quanto mais, aqui é o nível. Se vai ser pouco, mais, nível 2, nível 8, aí vai aumentando o nível do brilho seu. Eu quero um brilho mais tranquilo, para não ficar muito chamativo. Da outra opção, isso aqui eu estou ensinando para vocês na forma de coração, mas vocês podem utilizar na forma que vocês acharem melhor. Isso aqui são as bordas da forma. Como essa forma coração ela não tem quase nenhuma borda, não vai alterar quase em nada ali. O bezel é a maneira que ela é mostrada, olha lá para vocês verem, ela vai alterar, é como se fosse uma predefinição, só que bem dentro da forma mesmo. Então eu não gosto de utilizar isso aqui porque ela fica muito, fica parecendo que foi desenhada à mão, não fica legal, não fica um visual bacana. Então não utilizem essa forma, a menos que seja necessário, a menos que seja uma forma quadrada, uma forma retangular. E aqui é a rotação 3D, eu posso fazer com que essa forma minha ela fique em uma rotação diferente, de acordo com a minha necessidade. Beleza? Também não vou utilizar a formatação. Então isso é para vocês utilizarem efeito de forma. Esse efeito de forma aqui, eu posso pegar ele e jogar aqui no meu web. Olha lá para vocês verem que o meu web alterou. Eu posso utilizar essa formatação em outras formas. Qual que é a diferença desse botãozinho do YouTube para essa forma de coração que eu criei? Isso aqui é realmente uma forma que já vem do Excel. Isso aqui é uma imagem que eu peguei na internet, recortei, colei ela aqui no Excel e transformei ela em botão. Beleza? Então tem essa diferença. Eu peguei uma imagem, colei aqui dentro do Excel e essa imagem eu formatei ela utilizando pré-definições, utilizando efeitos de forma, utilizando sombra, reflexo, para transformar ela em um botão. Utilizando formato de imagem, então eu utilizei diversas ferramentas para transformar ela em um botão. Então aqui eu não vou adentrar muito nessa opção de forma, que aqui é uma só que eu mostro para vocês, vocês já podem entender. Aqui eu posso editar o texto da forma. O que é editar o texto? Eu posso escrever. Então essa forma aqui, ela vai me levar para o Google. Um exemplo. Eu posso ir aqui e alterar, colocar negrito. Então a forma do coração ela vai me levar para o Google. Então eu acabei de criar uma forma, ela vai me levar para o Google. Vamos deixar ela aqui, que depois a gente vai colocar um hiperlink nela, para que ela me leve lá para esse Google aqui, para o link do Google. Então agora eu quero ensinar vocês também como que vocês vão deixar a planilha mais sofisticada, transformando imagens em botões, transformando imagens em formas. Então a gente vai lá no Google e vamos pesquisar. No exemplo, eu estou criando uma planilha para o meu chefe, e essa planilha para o meu chefe é uma planilha que é sobre performance. Então eu vou escrever logo performance. Uma planilha sobre performance de indicadores, performance sobre quanto que está sendo entregue. Então aqui em performance eu achei até, ó, já achei aqui um botãozinho legal, que é como se fosse um acelerador. Então a performance ele condiz respeito basicamente com esse acelerador aqui. Eu posso baixar ela e jogar essa imagem, transformar essa imagem num fundo transparente, para ficar só as cores aqui. Mas eu vou pegar ela da maneira que está aqui só para me mostrar a vocês, que eu quero que vocês entendam como transforma uma imagem em botão. Então deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra diferente. Essa aqui parece que está em PNG, mas essa aqui está mais bonitinha. Eu posso salvar essa imagem e jogar ela dentro do meu Excel, ou eu posso utilizar uma ferramenta que a maioria dos Windows fornece, que é a ferramenta de captura. Na ferramenta de captura que eu vou fazer, eu vou capturar uma imagem, então eu vou capturar essa imagem aqui, que é a imagem do acelerador, vou copiar e jogar ela lá dentro do meu Excel, vou inserir ela aqui dentro. Dei Ctrl C e Ctrl V, ela veio para cá. Beleza, a gente já tem a imagem aqui dentro. Agora como que eu vou transformar essa imagem em uma forma? Como que eu vou conseguir modificá-la? Como que eu vou conseguir transformar ela em um botão? Primeiro eu vou clicar 2 vezes e aqui eu tenho as opções de design dessa imagem. Ferramentas de imagem, formatação, que são ferramentas de forma, formatação da forma, do desenho, que é da imagem. Então eu vou formatar a minha imagem. Eu quero que a minha imagem ela esteja um círculo redondo, mas aqui não vai caber. Eu quero que a minha imagem, aqui são as formatações de quadros, o retrato. Perceba que a cada vez que eu altero aqui, o retrato dela vai alterando.
Então aqui eu já estou começando a transformar ela em um botão. Se eu quero ela redonda assim, eu deixo dessa maneira. Se eu quero ela quadrada, eu deixo assim. Então aqui é a maneira visualmente que vocês querem alterar ela. Percebam que aqui ela já ficou quase que um botão bem bonitinho, essa perspectiva biselada. Ela fica um botão bem bonitinho. Aqui também fica um botão bacana demais para me colocar na minha planilha. Então vou colocar essa, retângulo biselado. E aqui eu já tenho, perceba você, em 2 cliques, eu já tenho um botão que eu posso colocar na minha tabela que o Excel não me fornece, que eu posso deixar ela em qualquer lugar da minha tabela que ela vai ficar com um visual bacana. E aí eu posso transformar essa tabela, esse botão, em um hiperlink. E mais à frente eu posso transformar esse botão em um macro. A macro, pessoal, a gente vai aprender mais lá na frente, mas a macro é uma ferramenta que automatiza totalmente a sua planilha. Por exemplo, todo dia eu preciso entrar nessa tabela, copiar essa tabela e transformar ela em imagem e jogar e enviar ela no e-mail do meu chefe. Eu posso criar uma macro para que só com um clique ela faça tudo isso que eu precisaria fazer manualmente. Isso a gente vai aprender lá na frente. Mas só para vocês entenderem como que pegando uma imagem na internet, indo na opção de formatar, eu já transformei essa imagem em um botão e eu já posso deixar ela na minha planilha do Excel de uma maneira muito visual, onde a minha planilha do Excel vai ficar muito sofisticada. Vou até apagar esse web aqui, que ele não tá bacana, e vou colocar aqui embaixo. Percebam. E aí eu posso alterar algumas coisas nela. Para mim recolorir a imagem, eu não posso recolorir só o fundo. Eu vou conseguir recolorir só a imagem, porque ela é uma imagem. Se eu clicar aqui, ó, tudo nela vai alterar. Então eu posso recolorir essa imagem da cor que eu achar mais interessante. Percebam para vocês verem como o Excel lhe dá ferramentas para a gente transformar em botões e ficar bem visual. Eu posso recolorir a imagem da maneira que eu quiser. Eu posso ir em mais variações e alterar essas variações. Por exemplo, ó, posso colocar um botão de acelerador azul, se o tema da minha planilha for azul. Eu posso ir em recolorir, formatação ali em recolorir, e eu posso colocar verde, eu posso colocar um tom mais claro, um azulzinho mais claro, ou eu posso deixar da maneira que estava, que é a maneira normal, que está com várias cores. Então eu posso deixar da maneira normal. Eu posso alterar a imagem se eu quiser, ir lá e procurar outra imagem aqui no Google, tem algumas amostras de imagem. Eu posso alterar essa imagem aqui, e aí vai transformar um botão deserto. Eu posso ir lá e alterar a imagem novamente, aqui no Google já tem, e colocar um botão de pinguim na minha planilha. Ó, é um botão com a imagem de pinguim. Dentro desse botão, eu vou alterar a imagem novamente, porque eu não quero essa, eu quero aquela imagem que eu baixei. Se eu não me engano, deixa eu ver qual foi o nome que eu coloquei para ela. A imagem que eu baixei. Ah, não, eu fiz um recorte dessa imagem. Então vou dar só um Ctrl Z aqui, que aí vai voltar para a imagem dela. Então eu posso fazer a alteração da imagem, transformar quantas imagens em botão eu quiser para que a minha planilha fique mais sofisticada e mais bonita. Aqui eu tenho um contraste também, eu posso alterar o contraste das cores, posso deixar mais vivo, as cores mais vivas. Isso aqui é como se eu, mexendo no Excel, eu me transformasse em um design. Eu conseguisse utilizar realmente o design do Excel. E não se enganem, parece papo furado, parece groselha, mas o design do Excel está cada dia mais sendo cobrado por grandes empresas, por setores, porque é ali onde você vai ter o diferencial. Achar informação já não é tão mais difícil, mas mostrar informação de uma maneira visual, de uma maneira bonita, aí sim é um diferencial. Então a gente vai deixar aqui no normal. O brilho, eu posso aumentar também o brilho, diminuir e eu posso aumentar o brilho desse botão. Eu vou deixar no normal também porque já está um brilho bacana. Aqui eu tenho a borda da imagem. Borda, vocês já começam a entender. Se eu colocar aqui que vai ter uma borda, essa imagem minha ela começa a ganhar a borda lá do lado. Esse meu botão. Eu não quero com borda, então vou deixar sem um contorno. A forma da imagem, eu posso pegar essa minha imagem, que eu tinha colocado ela em retrato, e eu posso colocar ela dentro de uma forma. Aqui são as formas que o Excel já estipula. Eu posso colocar essa imagem dentro de um botão. Aí, ele vai alterar. Eu posso pegar ela e colocar ela dentro de outro botão. Ela já vai alterar também. Eu posso ir alterando as formas da minha imagem e automaticamente, as formas da imagem, automaticamente ela vai alterando. Ali, ele está alterando. Eu posso colocar essa forma até num cilindro. Ela vai alterando o cilindro. Então, em formas de imagem, a gente utiliza basicamente para isso. Ó. Num triângulo. Não ficou legal, ficou bem zoado, mas eu posso alterar. Então, tudo isso, pessoal, é para vocês conseguirem
visualizar o tanto que o Excel ele disponibiliza ferramentas para que o visual da sua tabela, da sua planilha fique legal. Vocês concordam comigo que se vocês abrem uma planilha do Excel que tem um botão desse, que tem assim em cima, vamos copiar aqui, vamos colar aqui no teste. Vocês concordam comigo que não tem linha de grade? Onde aqui em cima aqui, na hora que vocês abrem a planilha, dentro dela já tem um botão desse jeito? A gente pode até diminuir esse botão. A gente pode colocar um botãozinho um pouco menor. Você concorda comigo que o visual, o que eu posso fazer nessa tabela, ele abre um leque de possibilidades? Então eu posso colocar aqui esse botão, do lado eu posso colocar um gráfico, eu posso colocar uma tabela. Esse botão ele pode me levar para o Google, que é isso que a gente vai aprender agora. Como que eu posso transformar um botão agora é realmente um botão? Porque para ser um botão ele tem que funcionar, ele tem que fazer alguma função. Então a gente pode adicionar o hiperlink. Então vocês clicam com o botão esquerdo em cima do botão, depois com o botão direito, com o botão direito do mouse, vão o hiperlink, e aqui a gente tem as opções de inserir hiperlink. Eu posso inserir hiperlink para uma pasta, que é, se eu colocar aqui uma pasta de música que eu tenho aqui nesse computador, ele vai, a hora que eu clicar nele, ele vai me levar para essa pasta. Eu posso colocar em páginas navegadas, que são as páginas que eu utilizo aí, e ele vai me levar para essas páginas também. Eu posso colocar em arquivos recentes, são alguns arquivos que tem aqui dentro do computador, ou eu posso colocar neste documento. Eu posso colocar aqui em teste, por exemplo. Se eu colocar em teste, okay, lembrando que na página do web, eu posso simplesmente escrever o e-mail que eu quero. Então vamos lá, eu quero que ele me leve para essa guia aqui. Então eu posso ir lá, copiar o link e colocar aqui. Quando eu colocar e dar OK, ele já vai estar habilitado o hiperlink. Ó. Editar hiperlink, abrir hiperlink, remover hiperlink. Bem fácil, eu cliquei em adicionar hiperlink, vamos remover novamente para realizar o procedimento. Cliquei em adicionar o botão direito do mouse aqui em cima da imagem, cliquei em adicionar hiperlink e aqui eu tenho algumas opções. Nessa primeira opção é página da web ou arquivo existente na sua máquina. Então eu posso colocar para que ele me leve lá para a área de trabalho, para a minha pasta Glenium, ou para bibliotecas, para o meu trabalho, para o curso Excel Boss, um exemplo. Se eu clicar em OK, na hora que eu clicar aqui em cima dele, automaticamente ele já abre essa tabela. Pessoal que trabalha em empresas com rede, que trabalham em empresas onde vocês precisam acessar a rede da empresa para acessar um determinado arquivo seu, e todo dia você precisa ir lá e abrir, procurar. Se você colocar somente esse hiperlink dentro da sua planilha, já é um trabalho que você está evitando de fazer. Então a gente pode vir aqui e editar esse hiperlink, porque eu não quero que ele me leve para a minha tabela aqui não. Eu quero que ele me leve lá para a tabela do Google, que é essa tabela aqui. Então eu copio, vou aqui na página da web, temos 4 opções. Página da web, colocar dentro deste documento, que é esse documento aqui do Excel, criar um novo documento. Então se eu clicar em criar um novo documento, a hora que eu clicar nele, toda vez ele vai criar esse novo documento, eu não quero que ele faça isso. Ou eu posso colocar endereço de e-mail, mas para esse endereço de e-mail aqui, ó, se eu for colocar um endereço de e-mail, por exemplo, de Glênio Mendes, eu quero que envie para Glênio Mendes 456, que é meu endereço de e-mail. Para mim conseguir enviar isso para ele, para realmente funcionar, a hora que eu clicar em OK, para realmente funcionar, eu preciso ter o e-mail cadastrado aqui na minha máquina. Porque ele não vai abrir o Google, não vai abrir o Outlook lá. Eu preciso que eu tenha o próprio Outlook, o programa do Outlook na minha máquina. Então isso é muito importante para vocês entenderem aqui. Ó. Eu tenho um programa do Outlook aqui, só que ele não está configurado. Então eu vou fechar. Então vamos editar o hiperlink e colocar da maneira que a gente queria, que é dentro do Google. Eu quero que ele me leve para essa página aqui, que foi onde eu encontrei ele. Aí pode colocar qualquer página, YouTube, Facebook, Instagram, o que vocês quiserem. Cliquei em OK, acabei de atribuir um hiperlink aqui a esse botão. Quando eu deixo o mouse em cima, logo abaixo mostra todo o link que ele vai me levar para lá. Cliquei, ele me leva para esse link. Logo Performance, que foi o link que eu tinha adicionado. Me leva exatamente para onde eu queria estar. E agora, para que eu utilizo esse hiperlink? Ou para me levar para uma guia de uma página web, de um YouTube, um WhatsApp web, para um navegador, ou eu utilizo ele para navegar dentro do Excel. Por exemplo, dentro de uma planilha do Excel eu tenho 40 guias, 30 guias, 10 guias. Eu utilizo ele para navegar lá dentro. Então eu vou editar o hiperlink. Eu não quero mais ir aqui para a página de web, vou apagar. Eu quero ir dentro deste documento, e aqui dentro deste documento ele me dá para onde que eu quero ir. Eu quero ir para teste, ou eu quero ficar aqui em ferramenta inserir.
Ficar em ferramenta inserir não faz sentido, então eu vou para teste. Quando eu seleciono aqui a opção, que é a guia, que está ali embaixo que eu criei, e eu clico em OK, ele já atribui o hiperlink para me levar lá para o teste. Quando eu clicar, pronto. Se eu aqui eu adicionar um hiperlink nesse botão que eu coloquei aqui para me levar para ferramentas inserir, aqui colocar neste documento e me levar para ferramentas inserir, eu clico aqui, eu venho para cá. Clico aqui, eu volto para lá. Então eu posso navegar nas minhas guias sem precisar ter que ficar clicando lá embaixo. O trabalho é quase que o mesmo de vir aqui na guia e clicar, porém não tem tanta sofisticação. Você não tem um design bonito. Então quando você clica e quando você cria esse hiperlink, ele fica muito mais legal. Fica muito mais bonita a sua tabela. E lembrando que agora eu abri a mente de vocês para entender que qualquer imagem que vocês pegarem, que seja uma imagem sem fundo, ou uma imagem com fundo, uma imagem legal, vocês podem transformar ela num hiperlink e lá na frente podem transformar ela em um macro. Então vocês podem colocar qualquer imagem que vocês quiserem no Excel e essa imagem vocês podem transformar ela num botão que funciona, num botão que ele te ajuda em automatizar tempo, em otimizar tempo, que ela te ajuda em algo dentro do Excel. Então aqui dentro da minha atividadezinha eu vou colocar o terceiro ponto, que é crie 2 botões utilizando as formas que o Excel disponibiliza e formate os do seu estilo. Então você vamos formatar da maneira livre. E aqui na opção 4, a gente vai criar no scriptzinho nosso para criar formas. Insira, né, na verdade. Insira imagens de fora do Excel e as transforme em hiperlink para te levar a determinado lugar. Então é um tema livre. Vocês podem colocar para levar para um link no YouTube que vocês quiserem. Pode colocar para levar para uma guia do Excel. Vai ser um tema livre, mas eu quero que vocês criem 2 botões utilizando a forma do Excel e formate eles. Não é só criar, formate eles. E aqui a gente vai inserir as imagens também. Então isso a gente vai treinar as nossas formas. E aqui por último, que eu deixei por último para a gente trabalhar, chama Smart Art. Para que serve esse Smart Art? Esse Smart Art, quando a gente clica aqui em cima, é um elemento de gráfico. Ele é como se fosse um gráfico já criado, uma arte de gráfica já criada. A gente tem a arte de lista, a arte de processo, que é processo de melhoria contínua, processo de hierarquia, processo de funções, setores. A gente tem um ciclo, então aqui tem vários ciclos que ele vai se modificando. A gente tem a hierarquia, então começando do topo para baixo, de baixo para o topo. Tem a relação, que são coisas que se relacionam, coisas que são ligadas. Temos matriz, que é a matriz, a gente tem a matriz básica com título e com grade. E temos a pirâmide. Então para que eu utilizo esse Smart Art? Estou precisando criar um plano de ação, estou precisando criar uma apresentação para o meu chefe e eu estou sem ideia para me criar. Então aqui dentro do Smart Art eu posso criar. Aqui eu já tinha criado um aqui para ficar pré-disponível. Então aqui eu tenho gerente e coordenador. A função do gerente é direcionar e criar estratégias. Vamos editar o texto aqui do coordenador. A função do coordenador é gerir e engajar seu corpo de supervisores. Vou escrever tipo assim, coisa com coisa, mas só para ficar tranquilo. A função do supervisor é motivar o seu time de colaboradores. Beleza, aqui eu tenho um Smart Art. Como que eu crio esse Smart Art, Glenn? É simples. Na opção inserir, eu venho em Smart Art, eu seleciono uma das opções, qualquer uma das opções de qualquer um dos setores de lista, processo, ciclo, hierarquia. Vamos criar uma de ciclo. Eu seleciono qualquer uma dessas artes que já tem a arte pronta. Quando eu clico em OK, ele já vem aqui o texto aqui do lado. Ele já vem um gráfico, vamos arrastar para baixo. Ele já vem o gráfico. Nesse gráfico eu tenho 5 opções, que é basicamente do ciclo mesmo. Aqui em cima eu posso alterar as cores dele. Posso colocar qualquer cor que eu quiser. E aqui dentro eu altero o texto. Cliquei 2 vezes, eu altero o texto, que é líder, um exemplo. Líder, vamos colocar uma coisa mais bacana. Emoção,
aqui técnica, desempenho. Então eu posso ir criando dentro do Smart Art maneiras de deixar o meu Excel ele mais bonito, ou para fazer uma apresentação de resultado, para fazer um plano de ação, para fazer um plano estratégico para mostrar para o meu chefe. O Smart Art não tem tanto segredo, ele não tem tantas opções. A única opção que ele tem é onde você insere ele aqui, onde você escolhe qual que você vai inserir, qual que vai ser inserido dele, e a hora que você insere esse Smart Art, a partir dali ele não faz mais nada a não ser alterar a cor e a formatação desse gráfico. Ele não faz mais nada. Você pode alterar qual que é o layout dele, a cor que você vai colocar aqui dentro e a formatação. Se é uma formatação um pouco mais robusta, se é uma formatação um pouco mais clara, um pouco mais básica. Então a única coisa que a gente tem dentro do Smart Art para alterar, vou apagar isso aqui, é realmente a formatação e o layout. Eu posso ir aqui e redefinir o gráfico, voltar do zero. Eu posso vir apagar esse, clicar com o botão direito nesse gráfico aqui, alterar o layout dele. Então eu não quero mais um layout mostrando pirâmide, agora eu quero que o meu gráfico ele mostre. Vamos utilizar o gráfico, o Smart Art que está em cima já mostrado aqui. Eu não quero mais que esse meu Smart Art ele mostre nessa função aqui de lista. Agora eu quero que ele mostre em lista, só que essa lista aqui, lista de trapezoide. Então quando eu clico, ele já altera e já mantém as informações que eu coloquei. Quando eu clico duas vezes, eu posso formatar. Eu posso deixar ele um pouco mais robusto. Eu posso alterar a cor dele, colocar uma cor que eu queira no momento na minha apresentação. Então o Smart Art, pessoal, é realmente uma arte que vocês vão utilizar aí dentro do Excel para criar umas coisinhas bem bonitinhas, uns planos de ações para o chefe, adicionar a sua tabela para que você deixe a tabela mais bonita. Então o que eu posso ensinar para vocês do Smart Art é, vocês conseguem alterar o layout dele de acordo com a sua necessidade. Se a necessidade sua é mostrar uma hierarquia, uma lista, se a necessidade sua é mostrar um ciclo, então toda os Smart Art vai ter o que vai suprir a sua necessidade no momento, mostrar uma pirâmide, uma relação. Então você quer mostrar aqui, em sentido de engrenagem, o coordenador, o supervisor ele só funciona com o coordenador e o coordenador só funciona com o gerente. Em sentido de pirâmide, eu quero mostrar que primeiro vai vir o gerente, depois o coordenador, depois o supervisor. Em sentido de hierarquia, eu posso alterar aqui também e mostrar que dentro dessa hierarquia, primeiro vai vir o meu gerente, o que ele vai falar, e ele vai ter essas funções, e depois o coordenador e o supervisor vai ter essas funções aqui. Então eu só vou alterando o Smart Art, altero a cor, o layout dele, altero a cor, e vou brincando com as informações aqui dentro. Essas informações aqui dentro é o que mais pega, e é o que realmente você quer mostrar na sua apresentação, o que você quer mostrar no seu slide, o que você quer mostrar na sua planilha. Então aqui a informação que está dentro do Smart Art é com vocês. Vocês que vão decidir o que vocês vão mostrar ali no momento. Então aqui dentro do nosso scriptzinho eu vou criar mais uma atividade de vocês, é uma atividade livre, que é crie dois Smart Art livres para mostrar uma determinada informação. Então eu quero que vocês criem um Smart Art para mostrar uma determinada informação. Então eu posso clicar aqui, eu vou alterar esse layout aqui, vou colocar um layoutzinho mais bonito, porque como é coordenador, supervisor e gerente, se trata mais de uma pirâmide. Então eu vou colocar essa pirâmide aqui, vou formatar todo o corpo desse meu gráfico. Eu vou formatar ele e colocar de uma maneira que eu ache mais bonita, que eu encontre que seja mais bonita. Gostei dessa maneira, vou alterar aqui e vou alterar as cores. Pronto, com uma coisa mais visual. E aqui dentro ele mostra, ó, dentro do gerente tem aqui o texto que está escrito, dentro do coordenador tem um texto que está escrito, eu posso alterar aqui dentro, e dentro do supervisor tem um texto. Aqui já tem o Smart Art pronto que eu criei, que é um passo a passo de venda. Abordagem, sondagem, oferta, fechamento e contra-argumentação. Como é um ciclo contínuo, eu utilizei essa informação de ciclo. Ele é contínua. Então essa informação ela está bem visual. Eu não preciso ficar escrevendo textos e textos. O Smart Art ele funciona basicamente para isso. Para mim não precisar ficar escrevendo textos e texto para
e mostrar informação mais visual, onde eu bata o olho aqui e eu consiga ler poucas coisas e já entender o que está acontecendo. Ler poucas informações e já entender o que está acontecendo. Então aqui são as formas para deixar a nossa planilha bem bonitinha. Na tabela é para deixar também bonito. E agora a gente vai para a última questão, que é a formatação de texto. Nessa formatação de texto, no inserir, se trata de caixa de texto e word art. Então aqui dentro da formas eu vou inserir uma caixa de texto. Essa caixa de texto eu posso escrever o que eu quiser. Estou aplicando no momento um curso de Excel do zero ao avançado. Então eu posso escrever o que eu quiser. E aí ela acaba se tornando realmente uma caixa de texto onde eu posso colocar em qualquer lugar. E não é mais uma célula. Eu posso escrever tudo isso aqui dentro de uma célula. Mas não, a célula eu não personalizo da mesma maneira que eu personalizo a caixa de texto. E essa caixa de texto, ela sobressai a coluna e sobressai a célula. Se eu pegar ela aqui e arrastar ela aqui para cima, ela sobressai as fórmulas, ela sobressai a qualquer lugar. Então, se eu arrastar ela aqui para cima da tabela, ela vai tampar a minha tabela também. Então, a caixa de texto eu uso quando eu quero que ela fique com prioridade, eu quero que ela não movimente, que ela fique em cima de qualquer célula, de qualquer linha, de qualquer informação. E aí, como que eu vou formatar essa caixa de texto? Cliquei 2 vezes aqui em cima dela, quando aparece esse quadradinho, essas 4 setinhas, clico 2 vezes e ela aparece aqui a opção de formatação. Percebam que a formatação da forma, da imagem e da caixa de texto são muito parecidas. Então eu posso alterar aqui o estilo da forma, que é o que a gente já aprendeu lá no menu iniciar. Eu posso colocar a forma com a cor. Posso colocar ela, por exemplo, com a cor vermelha, que é o que a gente está utilizando, com a cor azul mais escuro. Então eu posso colocar a caixa de texto com a cor de fundo. O contorno, eu posso adicionar a ela um contorno preto. Aí, ó, percebe que a hora que eu clicar fora tem um contorno preto ao lado da minha caixa. Eu posso selecionar aqui e editar o texto também. E aí nesse texto eu posso editar ele aqui em cima em estilos de forma. Ó, nesse estilo de forma ele já vem a forma pré-definida. A forma que já está pré-definida ali. Eu não quero ela, eu quero continuar em azul. A única coisa que eu quero alterar é o texto. E aí para mim alterar o texto a gente vai utilizar o word art, que é o que eu fiquei de ensinar a vocês. Nesse word art, pessoal, são tipos de letras diferentes da que se encontra em fonte. Perceba que cada um aqui é uma letra diferente. Uma letra que ela tem um contorno por fora e um preenchimento por dentro. Uma letra que ela tem um contorno, uma luz por fora e um preenchimento por dentro. Então essa letra, ela é para a gente deixar o Excel mais bonito. Então aqui, ó, vou utilizar essa aqui, esse word art. Eu vou aumentar o tamanho dessa letra. Aqui mesmo eu consigo aumentar o tamanho dessa letra. Beleza. Aumentei o tamanho da minha letra. Estou aplicando no momento um curso de Excel do zero ao avançado. E aqui eu posso modificar o contorno do texto. Eu não quero mais que seja um contorno azul, eu quero que seja um contorno branco. Eu posso utilizar o preenchimento do texto, eu não quero mais que seja preto, eu quero que seja todo branco também. Ou eu posso colocar preto, para vocês verem como as letras ficam mais bonitas. Eu posso colocar aqui, eu quero que o texto seja verde. Vamos colocar preto, só para vocês entenderem. Então essa word art, eu quero que vocês brinquem com ela, porque ela pode, é como se fosse realmente uma forma. Eu posso colocar sombra na letra, eu posso colocar brilho na letra, um brilho azul, eu posso escolher um brilho preto para colocar na minha letra. Eu posso alterar a rotação dessa letra. Então eu vou deixando o Excel com um design mais bonito. Aqui a gente não vai mexer muito, eu vou colocar essa word art aqui, branca, né? Que ela é mais tranquila. Aí, dentro dessa caixa de texto, eu também posso personalizar. Até agora eu personalizei só o texto. Eu posso personalizar a caixa. Já formatei a cor dela azul e eu posso ir em efeito de forma. E eu posso transformar ela como se fosse um botão. A minha caixa de texto, ela pode ficar parecendo um botão. E isso aí vai deixar um diferencial gigantesco nas planilhas que vocês forem utilizar. E eu posso colocar um contorno branco ou preto, um contorno que fica bacana, para mostrar que eu tô como se fosse realmente um botão a minha planilha. Eu posso clicar no texto e colocar ele centralizado ali no meu botão e colocar ele ao meio. E aí eu tenho uma caixa de texto que a qualquer momento eu posso alterar o texto aqui dentro dela e que ela não parece uma caixa de texto. Ela parece mais uma forma. E eu posso utilizar ela para deixar todas as informações que eu vou colocar dentro dela aqui mais bonita.
eu posso clicar 2 vezes na letra, formatar somente a letra, eu posso colocar uma letra, por exemplo, essa letra aqui ela está com contorno vermelho e o preenchimento dela está um preenchimento transparente, sem preenchimento. Eu posso colocar o preenchimento dela preto e o contorno eu posso colocar branco. Eu posso alterar aqui e colocar o contorno vermelho. Dentro do preenchimento da forma, eu posso trocar essa forma e colocar ele com um preenchimento mais cinza. Então eu posso ir brincando e criando caixas de texto que fiquem bem atrativas e bem bonitas. Então a última questão dessa aulinha nossa, que foi uma aulinha bem mais leve, que é uma aula para a gente ver que o Excel não é só forma, não é só tabela, não é só fórmulas, não é só tabela, que a gente pode brincar e pode deixar o Excel bonito, do jeito nosso, de uma maneira mais visual e mais agradável. É claro que aqui ele está desorganizado a nossa planilha de atividade, mas vocês vão organizar do jeito que a encaixarem para vocês. Então a última questão para vocês brincarem mesmo com isso é: crie uma caixa de texto utilizando WordArt e transforme ela e deixe ela mais bonita, deixe ela da maneira que você achar mais visual. Então percebam que hoje foi uma aula mais leve, pessoal. A gente vai finalizar a aula por aqui, onde vocês aprenderam sobre hiperlink, tabela, ilustrações e formatação de texto. Então a gente vai utilizar isso bastante, vocês vão utilizar isso bastante. Por exemplo, tudo isso aqui que eu faço, ó, que deixa o meu Excel um pouco mais bonito e atrativo, é tudo em cima de forma e tudo em cima dessa guia inserir aqui. Fechou? Tem alguma dúvida nesse quesito, pessoal? Deixa eu voltar aqui na guia do curso. Ficou alguma dúvida, galera? Então, beleza, parece estar sem dúvidas. A gente vai finalizar a aula por aqui. Qualquer coisa é só me falar, vou mandar a provinha para vocês. Essa provinha vai ser bem livre, vai ser um tema bem livre, que é para vocês realmente brincarem aí com ela e conseguir desenvolver a criatividade de vocês, desenvolver o olhar de vocês analítico e visual para fazer uns designs cada vez mais bonitos, deixar a planilha de vocês cada vez mais automatizada, de uma maneira que pareça muito mais um software, que não pareça tanto uma planilha de Excel, e que aí vocês consigam se destacar em qualquer lugar que vocês estiverem. Fechou?